Bom, meus irmãos, que domingo é esse, né? Que privilégio nosso de, nesse domingo, tratarmos de um assunto que tem tudo a ver com a comemoração da Páscoa. E na sequência do nosso texto, vamos trabalhar hoje, falaremos acerca do perdão de pecados. Pode vir aqui, filho. Meu diácono. E que privilégio nosso de estarmos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, cultuando a Deus nesse domingo. Então, me sinto aqui privilegiado e gostaria que você pudesse também, nesse exato momento, abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, sequência da exposição. Estamos fazendo aqui a exposição no Evangelho de Marcos, trabalhamos todo o capítulo 1, ufa, parecia que não ia acabar nunca esse capítulo 1, mas já hoje iniciaremos o capítulo 2. E pelo que o capítulo 2 também nos revela, a gente terá aí algumas jornadas em alguns domingos tratando acerca desse assunto. Obrigado, Pedro. Marcos 2, dos versículos 1 a 12. Vocês perceberam que as nossas crianças também saíram há pouco? Elas vão receber também o mesmo conteúdo, mas de uma maneira mais prática, que converse com elas, uma vez que elas ainda não compreendem, né, o nosso vocabulário da maneira como tratamos. Diz assim o texto bíblico, a palavra do Senhor. Dias depois, Jesus entrou novamente, ou de novo, em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas que estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu digo a você: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Oremos, meus irmãos. Ó Deus triuno, bendito seja o teu nome. Que nesta manhã o Deus Espírito Santo possa encontrar os nossos corações e as nossas mentes para ser o nosso mestre. Que ele nos conduza na exposição da tua palavra, para a compreensão do seu significado e aplicação em nossas vidas. Também pedimos a ti, justo e misericordioso Deus, em favor das pessoas que nos acompanharão pelos nossos canais digitais, que o Senhor possa também visitá-los, como a cada um dos membros e frequentantes e visitantes aqui neste domingo, derramando, Senhor, da sua graça salvadora,
falando-lhes aos corações e mentes. E se assim for de sua vontade, meu Pai, leva-os ao arrependimento e salvação, pois isso só pode ocorrer mediante sua graça e misericórdia. E assim, oramos em nome de Jesus, o único caminho, a verdade e a vida, e aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Amém. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, como temos tratados aqui a cada domingo, de uma maneira geral, ele tem como um objetivo principal mostrar aos seus leitores, principalmente os romanos da sua época e a nós nos dias de hoje, que Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado sob Pôncio Pilatos em uma circunstância de fraqueza, de vergonha, na verdade, ele é o todo-poderoso Filho de Deus. E essa aparente fraqueza de Jesus era parte de um plano maior, o plano da redenção, um plano traçado antes mesmo de todas as coisas, na eternidade, e que havia sido prometido aos homens lá em Gênesis 3,15, quando Deus ali apresenta o proto-evangelho, dizendo que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Plano esse em que Jesus em si era o próprio e poderoso Filho de Deus. Percebam então que a ênfase aqui no Evangelho de Marcos geralmente vai ser nos atos de Jesus. Um pouco diferente de Mateus, Lucas, que tem uma ênfase ali diferenciada. Mateus, por exemplo, vai trabalhar muito a questão das palavras de Jesus. Pois bem, meus irmãos, estamos diante de um desses atos, de um desses encontros fascinante, se não um dos mais fascinantes que nós temos na palavra de Deus, que vai revelar exatamente quem Jesus de Nazaré é. O Filho de Deus. E que embora ele tenha sido crucificado, em fraqueza, ele é na verdade aquele a quem Deus enviou ao mundo para ser o nosso Salvador. Mas não um simples e qualquer Salvador, o Salvador que perdoa os pecados. O Salvador que, além de ensinar, como já foi visto aqui nas últimas pregações, com autoridade, a ponto de todos aqueles que ouviam falarem, que autoridade é essa? A gente nunca ouviu alguém lidar com a palavra de Deus dessa maneira. É também o Salvador que demônios escutam e se calam, e se debandeiam, partem em retirada com um comando. Sem show pirotécnico, sem entrevista. Muito comuns nos dias de hoje, né? O Salvador que, diante das doenças, sem mencionar nada, com um simples toque, um gesto, a saúde plena e perfeita das pessoas é restaurada. E hoje o Salvador, que além de toda essa autoridade no mundo espiritual e no mundo físico, é também aquele único capaz de perdoar os pecados. É sobre isso que nosso texto trata. É sobre isso que nós iremos tratar nesta manhã, neste texto que acabamos de ler. Esse Salvador, meus irmãos, maravilhoso, que cura e perdoa pecados. O mundo hoje, de alguma maneira, está ouvindo a comemoração dos cristãos com as suas diferentes profissões de fé, suas diferentes formas de enxergar o cristianismo, comemorando exatamente aquilo que é o ápice, o marco, o centro do cristianismo, a morte e ressurreição do nosso Cristo. E muita gente hoje vai, de alguma maneira, demonstrar isso, seja através daquilo que o secularismo fez, que foi tirar o valor religioso e o valor espiritual da coisa e as pessoas desejarem uma feliz Páscoa. O que de fato representa a Páscoa?
O que de fato representa o cristianismo? Qual é o maior benefício, o maior bem que o cristianismo pode trazer? Você já se perguntou? Talvez essas perguntas elas sejam oportunas num dia como hoje. Quem é Cristo Jesus para você? O que o cristianismo representa para você? O que de fato você busca diante dessa sua profissão de fé? Ou você que nos escuta, que se interessou pela mensagem? É sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que a gente vai tratar hoje, sobre a maior necessidade do homem. Sobre a maior necessidade que a humanidade tem e que Cristo saberdou, porque Ele é o Deus Filho, o Emanuel, o Deus conosco, nos apresentou aqui nesse trecho. Por isso, essa mensagem, esse texto, tem uma importância significativa para a maneira pela qual nós vivenciamos o cristianismo. Bom, a nossa história, de uma maneira geral, eu tento fugir, mas eu não consigo, uma vez que eu fiz essa divisão, fugir dela. É uma divisão que, para mim, ela tem 3 pontos principais. Primeiro, o cenário posto. E há muitas lições aqui deste cenário, daquilo que envolve a história desse paralítico, dos seus 4 amigos, desses fariseus, desses mestres da lei que ali estão entre a multidão, uma multidão nessa casa, e o próprio Cristo Jesus e o desenrolar. Temos uma ação, não precisamos aqui detalharmos, porque o próprio texto na leitura nos detalha a emocionante ação que acontece ali entre os 4 amigos que, não encontrando lugar pela porta, porque a multidão impedia, foram até o teto e fizeram um buraco exatamente no local onde Jesus estava pregando. E temos a reação dessa multidão. Bom, o cenário vai revelar uma multidão curiosa. A ação vai envolver ali o paralítico, seus amigos revestidos de fé, e o Salvador perdoador, e os líderes religiosos que ali estavam hostis a tudo isso. A reação é a resposta novamente da multidão atônita diante do que aconteceu. Vamos então ali olharmos o cenário de uma maneira geral. Os versículos 1 e 2 nos ajudarão a entendermos um pouco disso. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. A frase dias depois, elas exatamente o uso e o recurso ortográfico ali para nos mostrar que essa ação separa daquela narrativa da viagem de pregação que Jesus foi relatado, principalmente na nossa última pregação, ali no capítulo 1, no finalzinho dos versículos 35 até o 45. A notoriedade de Jesus está crescendo. E espalhou-se então a notícia ali naquela circunstância, naquele exato momento, de que ele estava de volta e estava em casa. A gente sabe que ele não estava ali na sua casa, onde nasceu e foi criado, mas na casa onde ele escolheu, provavelmente a casa de Pedro, ali naquela região ali. Casa no sentido de local familiar. Talvez a casa de Pedro, de um parente dele, pois a sua casa ficava em Nazaré, 32 quilômetros dali. Ao voltar para lá, em Cafarnaum, espalhou-se então rapidamente a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. Jesus está na casa. A cena então é de multidão. Não havia, meus irmãos, espaço para mais ninguém. O texto vai nos trazer esse cenário. Nem mesmo perto da porta. O local estava praticamente congestionado. Como se diz no surf, craudiado, cheio de gente. Marcos, então, vai apresentar a multidão como um personagem coletivo. E aqui a gente precisa prestar atenção no papel da multidão no desenrolar dessa ação. Temos muito que aprender aqui e isso é interessante. Ele vai, de uma maneira, se referir à multidão
muitas vezes dentro do Evangelho de Marcos e em muitas situações, ora, aspectos positivos, ativos da multidão, ora, aspectos negativos e reativos dessa mesma multidão. Marcos, então, sutilmente vai demonstrar que o ministério de Jesus, embora tenha iniciado desprovido de influência, Jesus, quando começa, não é um influenciador, como nós temos essa figura nos dias de hoje. Provavelmente ele não tinha ali os seus milhares de seguidores, sua conta de Instagram não tinha o reconhecimento da empresa, como aquele que alcançou mais de 1 milhão de seguidores. Não, mas por conta da sua autoridade, que ato a ato vai sendo demonstrado, essa autoridade faz com que cresça. E então a multidão começa a segui-lo. Uma multidão de pessoas. Agora, é interessante notar aqui, meus irmãos, no texto, que tal crescimento da multidão não é simplesmente apresentado por Marcos como algo positivo em si mesmo. Olha, Jesus Cristo fazendo os milagres e a multidão, e isso é algo maravilhoso. Não. Na verdade, tanto nessa passagem que nós vamos ler, que nós lemos, que vamos aqui apresentar, e nas outras que virão, a gente vai ver que muitas vezes o Evangelho de Marcos descreve a multidão de uma maneira negativa, com um aspecto reativo. A exemplo do texto de hoje, ao que parece, a multidão sempre procura Cristo. Isso é um ponto. Só que muito mais interessada, como já foi falado aqui nas exposições, do que ele fazia, curas e expulsões, do que simplesmente por suas mensagens. Mensagem de salvação. Muitos ali se apertavam só para encostar, e Marcos vai nos relatar isso, principalmente no capítulo 3, versículo 10, que a gente vai ainda expor esse texto, dizendo, pois ele havia curado a muitos, de modo que todos que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Entretanto, ainda que conhecedor do coração do homem, sabedor daquilo que a maioria que ali estava desejava, que era apenas lhe tocar, apenas satisfazer os seus interesses pessoais, como a cura da enfermidade, a expulsão daquele mal que havia sobre as pessoas, ainda assim, a gente vê um Jesus com compaixão. E o que é a Páscoa, senão a demonstração do maior ato de compaixão de Deus por uma humanidade caída? O Rafa nos trouxe aqui no começo da oração dele de confissão a nossa real situação. Não é 1 ou 2 mandamentos que quebramos ou lei do Senhor. Quebramos todos. E se não fosse a compaixão de Deus e a sua misericórdia, seríamos dizimados. Mas louvado seja a sua compaixão. Mas louvado seja a sua boa mão sobre nós, que nos cobre com o sangue do seu Filho. Sangue esse entregue por amor em favor dos seus. Então ainda assim a gente vê esse Jesus com compaixão. Provavelmente cansado, meus irmãos, da viagem. Mas ali estava ele, no maior ato de compaixão, anunciando, pregando, levando a palavra para a multidão, ensinando a cada um daqueles homens e mulheres que ali se ajuntavam ao redor dele acerca da chegada do reino de Deus e da necessidade que essas pessoas tinham, não apenas de conhecer a Deus ou de se relacionar a Deus de maneira religiosa, mas de reconhecer e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e crerem, entrar nesse reino. Importante aqui salientar que nessa multidão, uma notinha de rodapé aqui na exposição desse texto, a gente vai ter sentado ali naquela multidão alguns fariseus, doutores da lei. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que é o texto paralelo a esse de Marcos, tanto Marcos, Mateus e Lucas trabalham a mesma história, com
pontos ali convergentes e um outro traz um pouco mais de informação, um pouco mais de elementos para a gente entender. E Lucas, no capítulo 5:17, vai dizer o seguinte: e achavam-se ali sentados na multidão fariseus e mestres da lei. Percebam? Todos interessados na mensagem dele. Então, assim, a nossa multidão também é composta por esses homens. O cenário está posto. Jesus trazendo o maior exemplo de compaixão, mesmo cansado, pregando sobre o reino de Deus, anunciando a verdade do evangelho, levando aqueles homens à verdadeira maneira de agradar a Deus, a multidão posta, e essa multidão empacotada, todos querendo ouvir e tocar Jesus. Passamos então do cenário para a nossa ação. Versículos 3-11 agora vai descrever a ação. E o versículo 3 inicia dizendo o seguinte: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Imaginem a cena. Esse homem estava no leito, meus irmãos. Ele não era alguém com uma dificuldade de andar. Num leito. Talvez um homem de 1,50 m, 60, 70, não importa. O leito, com certeza, era um pouquinho maior do que isso. Então a gente não está falando de uma cena comum. A gente está falando de 4 amigos, cada um ali carregando essa cama. É isso que o texto nos traz. E não podendo se aproximar de Jesus, olha a palavra de Deus nos dando a dica aqui de como a multidão se portava. Por causa da multidão. Fizeram o quê? Removeram o telhado, foram do lado ali do telhado. As construções à época propiciavam esse tipo de coisa. Se fosse hoje em dia, seria muito mais complicado por conta do sobrado, né? A gente tem alvenaria, mas enfim. Naquela situação, esses homens vão até um local desta casa, começam então a remover o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, não é uma abertura de 1 metro, meus irmãos. No mínimo 1,70 m aí de comprimento, mais talvez 1,5 m de extensão ali, para que eles pudessem baixar o quê? Desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E aí o texto já parte para a reação do nosso Salvador. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqui a gente tem que parar e tem que bugar a nossa cabeça. A cena toda é de uma descrição de alguém com um problema físico. E mesmo aquilo incomodando, vocês imaginam gravetos, terra caindo na cabeça enquanto Jesus falava, e Jesus saindo de lá descendo um leito, uma maca, uma cama. E quando ele olha para aquela situação, ele olha para o homem e diz: filho, teus pecados estão perdoados. É no mínimo intrigante, mas aqui tem a beleza e o sentido exato dessa mensagem de hoje. Continuando o texto, alguns escribas que ali estavam mais próximos, vendo e pensaram em seu coração. Ninguém abriu a boca para falar nada, só pensaram. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Agora ele dá uma segunda voz de comando para esse paralítico. A ação então começa com esse paralítico e seus amigos revestidos de fé. O texto nos mostra isso, que esses homens tinham fé.
Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, versículo 3. Essa não é uma cena incomum no ministério de Jesus. A gente viu há pouco, no capítulo 1, que, de fato, Jesus Cristo curou vários tipos de enfermidade. E vários paralíticos, cegos, lepra. Inclusive, nós ouvimos isso no domingo passado. A doença mais terrível, uma doença terminal, só por um milagre de Deus poderia ser curada. E ninguém queria tocar, e Jesus, quebrando tudo, todos os padrões, mostrando compaixão, vai lá e toca o indivíduo, e esse indivíduo fica puro. E aqui, então, nós temos uma situação que não é incomum. Mateus, novamente, fazendo texto paralelos, ali no capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Jesus curou, inclusive, muitos paralíticos. O Evangelho vai dizer isso para a gente. O que torna, então, essa história surpreendente, Jaque? Olhando bem para você. O que torna? É o desfecho, meus irmãos. É a maneira pela qual esse encontro tem um desfecho. E aqui nós temos um encontro não de Jesus com um doente, mas Jesus com um pecador. Esse é o encontro principal aqui do texto narrado. Lá no texto, novamente paralelo de Lucas 5, versículos 17 a 26, vai dizer que, no 18, que esses 4 homens que queriam levar o paralítico a Cristo, eles procuravam levá-lo dentro e colocá-lo diante de Jesus. Olha a motivação no coração desses 4 homens. Eles sabiam que se este homem estivesse diante de Jesus, alguma coisa aconteceria. Olha a movimentação da fé. Meus irmãos, dificilmente, eu diria impossível, alguém que se coloca diante de Jesus e sai da mesma forma. Eu queria, num minuto agora, que você lembrasse exatamente do primeiro momento em que você tomou essa noção. Não de Jesus como um ícone religioso da sua vida, mas naquele momento que ele falou-lhe ao coração. E você ali teve um encontro com ele. Você não é mais o mesmo, meu irmão. Ainda que o tempo no cristianismo tenha esfriado o teu coração, tenha, de alguma maneira, esfriado essa relação, eu quero que você lembre desse dia. Esses homens sabiam que, quando esse paralítico estivesse diante de Deus, diante de Cristo, ele não seria e não sairia ali da mesma forma. Eles não conseguiram, entretanto, acesso para dentro da casa, para essa intimidade de Jesus, pois a multidão não permitia. O versículo 4 vai dizer que, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão. Percebam aqui a multidão com esse aspecto mais reativo, negativo. E a gente tem aqui uma boa aplicação que a gente poderia pensar no exercício da nossa vida cristã. Meus irmãos, nem sempre fazer parte da multidão em torno de Jesus te torna um discípulo dele. O mundo hoje está dando feliz Páscoa, alguns postando alguns versículos, algumas frases, inclusive bíblicas, mas na segunda suas vidas vão continuar as mesmas, alheias à verdade do Evangelho, alheias à beleza, ao tesouro que significa viver ao lado de Cristo. E muitos de nós esquecemos isso diariamente. Quando isso deveria ser a primeira coisa que nos vem à mente quando abrimos olhos e acordamos. Mais um dia em que a misericórdia do Senhor me sustenta. A multidão, meus irmãos, normalmente aqui no texto, ela é caracterizada como algo egoísta, autoindulgente, que fica ali e só observa passivamente, não abrindo oportunidades para outros viverem. Vivem sua vida cristã, aplicando para nós hoje, de maneira passiva.
se contentando com a sua ida ao domingo na igreja, aonde ali trocam meia dúzia de graça e paz, dão ali uma satisfação qualquer um para o outro, ou talvez uma mensagem de WhatsApp, mas vivem a sua vida cristã passivamente, se esquecendo que nós fomos chamados por um propósito maior e mais abrangente. O encontro de Cristo conosco não é um encontro simplesmente resumindo numa individualidade para me salvar e ponto. Há um propósito maior. Ele nos colocou como seus representantes. E não é à toa que a Bíblia vai enfatizar essa vida em comunidade, a vida da igreja local. E esse é o primeiro movimento que acontece quando Cristo, no dia de hoje, ressurreto, é assunto ao céu, é levado ao céu. Momento seguinte, o Espírito Santo vem auxiliando aqueles irmãos a não viverem individualmente Cristo, mas se reunirem como sua igreja. A partir de Atos, então, a igreja cumpre um propósito. Há um plano maior para mim e para a sua vida, meu irmão, do que simplesmente sermos salvos. Isso já é a maior riqueza de todas. Mas o Senhor te colocou onde você está, onde eu estou, com um propósito maior. Um propósito de anunciarmos, contrariamente à multidão, sermos facilitadores e não dificultores. Sermos alguém que de fato vamos levar pessoas a ouvirem essa mensagem. E essa vida cristã passiva de quem não evangeliza, de quem não discipula, de quem não convida, de quem não ora, apenas passivamente vão aos domingos e acham que isso é vida cristã. Não é, meus irmãos, isso é a vida da multidão. É isso que Marcos está dizendo, a multidão atrapalhou. Mas esses 4 homens, como bons exemplos de homens movidos pela fé, tão empenhados na sua ação, que removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia dificuldade. Provavelmente o metrô tinha parado naquele dia. Provavelmente a canseira, a dificuldade de ir até os irmãos no domingo, e seja lá qual for, mas eles não mediram esforços. Pegaram um leito e foram, porque eles sabiam que aquele paralítico, quando estivesse diante de Jesus, não sairia dali diferente. Sim, meus irmãos, eles estavam determinados a estarem diante de Jesus e removerem o telhado que estava acima. E depois cavarem uma abertura, baixarem um lençol onde o paralítico estava deitado. Que evento chocante, para não falar perturbador. É isso que está acontecendo, imagine. Jesus pregando a palavra e de repente o telhado desses homens cavando ali um espaço, começa a cair graveto, terra. Sei lá como que era constituído ali os materiais, mas provavelmente tinha graveto, terra ali nesse amalgoado, nessa massa que compunha ali o telhado daquelas casas. E ali o Senhor ensinando. E ele está pregando o evangelho do reino. Arrependimento, fé, esperança. Terra e palha e gravetos caindo na sua cabeça. Até que ele para e olha. Isso provavelmente para mim, para você, seria uma distração horrível. Mas não para o Senhor. Jesus não se ofendeu. Jesus não se preocupou. Muito pelo contrário. A resposta que ele dá é resposta de encorajamento. Vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Percebam aqui, meus irmãos, que Marcos liga de forma relevante a fé a uma ação. A gente não sabe nada em relação à crença desses 4 amigos do paralítico, exceto pelo fato de que eles agiram em fé. Não se importaram com o esforço. Muito diferente de nós hoje em dia, né? Com tudo à mão. Mas qualquer motivo é motivo da gente não vir aqui adorar e cultuar ao Senhor.
E a gente esquece que o nosso papel nessa relação é um papel de serviço mútuo. Eu não venho aqui simplesmente para me encher, para me alimentar, porque eu sei que eu sou instrumento de Deus na vida dos meus irmãos. Não há um egoísmo nessa relação comunitária. Tanto que nós aqui na nossa série, quem não acompanhou pode entrar no YouTube, a gente tem uma série sobre mutualidade. Exatamente mostrando o papel do cristão nesse mundo. É um papel mútuo que nós nos esvaziamos. Nós precisamos nos gastar uns pelos outros. Exatamente porque esse é o propósito pelo qual o Senhor deixou para a sua igreja. E esses homens entenderam isso. Eles estavam ali rodeados pela multidão. Quantos de nós, né? Ah, tá cheio, não tem lugar para sentar. Vamos embora. Volta outro dia. Não tá o ar do jeito que eu quero. O som não tá legal. Olhei para o Érica aqui, né? Nossa musicista aqui. Os acordes não estão bons. E tudo é motivo da gente reclamar. Mas preste atenção, esses homens não se deixaram levar pelas circunstâncias. E conseguiram entender o propósito maior nessa relação deles com aquele que estava ali, com o Salvador que perdoa pecados. E até então eles não sabiam. Mas eles tinham fé de que alguma coisa iria acontecer. O que a gente pode dizer aqui, meus irmãos, em relação a essa fé, como esse instrumento de ação na vida desses homens? Senão o exemplo daquilo que deve ser a nossa fé. Como é que a gente pode ser usados por Deus para ajudar as pessoas? Você já se perguntou? Aquilo que você ama fazer tem um motivo. É graça comum de Deus para que você seja instrumento de Deus. E entenda que o plano e o propósito do evangelho e do reino de Deus é mais abrangente do que a gente pensa. Sim, meus irmãos, Deus quer te usar lá no teu negócio, lá na tua profissão, no exercício da tua vida diária, na tua relação com os vizinhos. Foi Ele que te colocou naquele andar, naquele prédio, com o vizinho de cima, do lado, do jeito que está, justamente com um propósito. Nada é por acaso, tudo tem um real motivo. Basta a gente ficar antenado e compreender isso através da palavra de Deus, sem misticismo. Basta que a gente entenda que há um propósito maior de sermos proclamadores dessa verdade. E de redimirmos não apenas as pessoas pelas quais o Senhor chama como seus, mas também a cultura, nossos papéis em relação à política, à arte, ao entretenimento, a gente começar a entender que essa fé, ela tem um princípio ativo e não passivo ou reativo. O que a gente pode dizer aqui é que a fé, em primeiro lugar, essa confiança ativa de que Jesus é suficiente para as mais profundas e mais sinceras necessidades. Quais são as suas necessidades? Sua fé tem gritado no seu coração de que em Cristo você pode encontrar o alívio, a cura, se assim Ele quiser, o conforto. E mesmo você não encontrando a cura, mas saber que você pode lidar com aquilo, porque Ele, como exemplo, lidou com as piores coisas desse mundo e nos capacita para isso mediante o Deus Espírito Santo. Meus irmãos, o desfecho dessa fé em ação é simples. Perdão de pecados. Salvação. Agora, em nenhum momento a gente pode tirar desse texto, espremendo ele para o nosso pretexto, sem conhecer esse contexto que a gente está colocando, para dizer que a salvação deva ser entendida como um produto da cooperação do homem com Deus. Esse paralítico só encontrou perdão de pecados porque ele cooperou com Deus. Não, não é isso que o texto está dizendo. De maneira alguma, uma espécie de sinergismo, que é a palavra que a gente usa em teologia, aonde eu faço A, para que Deus então possa fazer o B ainda que maior. Não! Esse é um ato único, exclusivo de Deus. É monergista, só Ele atua. E porque Ele atua, a gente pode então, através dessa fé que Ele colocou em nós, agirmos dessa maneira ativa. Deus, somente Deus, meus irmãos, é quem toma a iniciativa. E qualquer ensino contrário a isso é errado, é herege. Esse é o movimento dele.
não somos merecedores e somos capazes de nada. Efésios 2 vai contar a nossa situação. Estávamos presos na nossa escravidão ao pecado, mortos. Como é que um morto pode produzir alguma coisa espiritualmente? Mas Deus, versículo 3 e 4 vai nos mostrar isso de Efésios 2. Deus, somente Deus toma a iniciativa. É Ele que precisa conceder a vida espiritual, nos acordar, substituir os corações maculados pelo pecado, ensimesmados, corações de pedra, por corações de carne, sensíveis à voz de Deus. É isso que Cristo está vendo neste homem. É isso que Cristo está olhando ali. Foi um trabalho que Deus começou e iniciou com seus amigos e com ele. A causa instrumental, o meio pelo qual nós conhecemos a salvação, meus irmãos, é o Evangelho. A palavra de Deus. A salvação vem da palavra. É preciso um encontro pessoal com Cristo Jesus, você que nos escuta pela internet, através da sua palavra, como você está fazendo hoje, ouvindo o texto bíblico. Poderíamos também aqui destacar que o pronome plural utilizado nos fala muito, vendo-lhes a fé, o que inclui a fé dos carregadores, ou seja, um movimento inclusive intercessório em favor do outro, que tem muito a nos ensinar nessa relação. O quanto isso é revigorante, meus irmãos. Da última vez que eu preguei esse texto, eu trouxe o exemplo da minha tia, eu não consigo fugir. Minha tia de Virges, uma mulher de Deus que durante 50 anos, você tem noção? 50 anos ela orou pela salvação do meu tio. Um bom homem, mas que não queria nada com o evangelho. E ela criou os filhos cresceram, vieram os netos, e ela orando pelo meu tio. Até que um dia, numa tarde dessa, aonde ninguém jamais imaginaria, o Senhor fala ao coração do meu tio. E ali, naquele exato momento, meu tio cai de joelhos, espiritualmente, e reconhece Jesus como seu Senhor. A partir daquele dia, a vida do meu tio João nunca mais foi a mesma. Eu lembro dele que ele passava na minha rua assoviando. E meu desejo era assoviar igual ele. Hoje, quando eu assovio em casa, a Lívia, papai, eu quero aprender a assoviar. O Lorenzo também, quando era mais pequenininho, queria. Eu lembro exatamente dessa cena do meu tio. Um movimento intercessório. Hoje a gente ora 5 minutos. No outro dia não acontece, a gente fica chateadinho com Deus. Deus não me escuta. Geração porcelana. Como a gente é mimizento. Como a gente quer as coisas agora, nesse exato momento. E se não acontece do nosso jeito, não é Deus. Mas esses homens agiram com uma fé ativa, intercedendo pela vida desse homem. Olha que exemplo. Você tem orado pela sua família, meu irmão, minha irmã? Você tem se gastado, ao invés de ficar orando por você, em favor dos seus, em favor daqueles que você almeja, que o evangelho encontre ao coração? E Jesus olha para aquele homem e diz assim, Rosana, filho, os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, esse é o centro. Essa é a revelação para aquela multidão, para aquelas pessoas envolvidas nesse cenário. Jesus sabia o que aquele homem queria. Jesus sabia que além da cura, o coração daquele homem agonizava. E é isso que representa o sábado, quando ele ali, morto, na cesta agonizando naquela cruz, a ponto do próprio Deus se afastar. E Cristo sentir abandonado, porque Deus não poderia estar ali com aquela multidão, aquele lamaçal de pecado. E o Cristo suportou aquilo a ponto de entregar a vida
para que no domingo o plano da redenção se completasse na sua plenitude. Cristo olhou para aquele homem e enxergou a necessidade principal do homem. Cristo sabia que o que aquele homem precisava era de perdão de pecados, porque esta era a cura eterna para que ele pudesse vivenciar diante do seu Deus uma vida. Então Jesus, nesse momento, com base na sua própria autoridade pessoal, como o Salvador, aquele que foi enviado, absolve o homem de todos os seus pecados. Meus irmãos, Jesus sabia que era exatamente isso que aqueles líderes que estavam ali, hostis, escribas e fariseus que estavam na multidão, estavam procurando. E quando eles dizem isto é blasfêmia, de fato eles estavam certos. Homem nenhum poderia perdoar pecados. Eles não estavam errados quando eles pensaram isso no seu coração. Quem pode perdoar pecado a não ser o próprio Deus? Somente Deus poderia fazer aquilo. Agora, o que acontece está fora dos limites e a gente tem uma prova tácita de que Cristo era Deus, de que Ele era o Emanuel. Por quê? O que é mais fascinante, eles estavam pensando no coração, meus irmãos. Um blasfemador não poderia ler corações. Ninguém pode ler corações e mentes. Por mais que a gente tenha hoje em dia, no hipnotismo, essas técnicas aí, induzidas, ninguém pode ler o que nós temos no nosso coração, a não ser Deus. Deus conhece a mente. E o que Cristo faz? No texto, revela a esses homens o que estava no seu coração. Eles estavam certos. Ele era um blasfemador. Mas espera aí. Ele leu nossos corações. Seria ele um blasfemador ou Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Que perturbador deve ter sido aquela cena. Ele leu o coração e mentes de cada um daqueles doutores da lei, daqueles fariseus e homens da religião, ciente do pensamento de cada um deles. E ele provavelmente deve ter olhado nos olhos de cada um deles. É verdade. Mas blasfemadores não sabem o que as pessoas estão pensando. Na verdade, ninguém sabe, apenas Deus. 1 Reis, no Antigo Testamento, versículo 39 do capítulo 8, vai nos falar isso. Porque conheces o coração de todos os homens, Deus. Jeremias 17:10, um outro versículo base para essa verdade, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E esses homens conheciam esses textos. Eles viviam esses textos. Aqueles homens ali, então, têm uma prova, meus irmãos, que é uma prova de primeira mão. Jesus Cristo era Deus no exato momento quando ele leu seus pensamentos. Bom, e aí então Jesus faz o seguinte, ele vai para uma segunda realidade. Tudo bem, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto aqui é para que vocês saibam que o Filho do Homem, e aí ele traz um título do Antigo Testamento para ele, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O que é mais fácil dizer, meus irmãos? É mais fácil dizer com credibilidade, os seus pecados estão perdoados? Não! E por quê? Como é que você prova isso? Qual é a evidência disso? Como você sabe quando os pecados de alguém foram realmente perdoáveis? Isso não é verificável. Agora, por outro lado, Jesus, sabendo disso, diz, levanta, toma o seu leito e ande.
E por que ele faz dessa maneira? Se o homem faz o que Jesus lhe diz para fazer, se ele levanta, pega a sua cama e sai, adivinhe, ele é Deus e não um blasfemador. Esse texto então traz essa prova cabal, meus irmãos. E então ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos. Meus irmãos, isso aqui é evidência que Marcos nos traz no seu evangelho. Evidência de que Jesus é Deus. E a validação do que ele disse é verdadeiro. Os seus pecados estão perdoados. Isso também se torna realidade. Só Deus pode fazer as duas coisas. Que dia, que experiência, que encontro esses homens têm diante de Cristo. E aí a gente parte agora para a parte final, que é a reação. E voltando para a multidão novamente, ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A multidão ficou atônita, perplexa. Lucas 5, que, como eu disse, é o texto paralelo do Evangelho de Lucas, vai usar ali uma expressão dizendo que a multidão, no grego, estava cheia de phobeo, que é a palavra que indica fobia. Era pânico. A multidão ficou em pânico depois do que elas ouviram e viram. Combinação de confusão, pânico, temor, reverência. Percebam novamente que a reação da multidão. Quem sabe eu e você aqui não estamos vivendo um tempo como esse. Um tempo de medo, admiração, talvez até uma certa reverência religiosa. Mas ainda assim, meus irmãos, medo, respeito, espanto e admiração e reverência religiosa não lhes salvarão. Não vai salvar você que nos escuta porque você acha gracioso a mensagem da cruz, porque você acha que o evangelho é sobre moral e ética, vida boa. Ou você que vem de uma experiência neopentecostal, que aprendeu em determinado momento que vida em Cristo é uma vida próspera, material. E você sumaria, resume a vida cristã com esses elementos. Você tem até reverência, medo, mas não é isso que vai lhe salvar. O que salva o homem dos seus pecados é o perdão. É preciso perdão, e perdão requer arrependimento. E arrependimento é mudança de vida, metanoia, mudança de mente. Eu ia para lá, não vou mais, agora eu vou para cá. Arrependimento, perdão de pecados. Quanto de nós não encontramos irmãos que caminham junto, que num determinado momento esfriam da fé e não demonstram arrependimento? Eles ficam ali com a reverência abalada, com respeito, mantendo a admiração por Jesus, até professando, mas são incapazes de viver o arrependimento. Meus irmãos, é preciso perdão, é isso que nos salva. Mais uma vez, me recorrendo do texto paralelo aqui, agora em Mateus, dessa mesma história, a gente vai ter ali algo que é chave para a gente entender a reação da multidão. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Homem? Claro que Cristo era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Percebam que a multidão, ainda que espantada, com reverência, ainda assim enxergava Jesus como um simples homem. Eles já tinham visto que ele tinha autoridade sobre demônios, doenças, sobre coisas sobrenaturais, mas ainda assim estavam cegos. Ficaram maravilhados, talvez glorificaram a Deus ali, agradeceram a Deus pelo que viram e chegaram à conclusão de que, de alguma forma, ele era apenas um homem. Meus irmãos, eles não tinham intimidade com ele, a multidão aqui demonstra isso.
Eles estavam à margem. Eles estavam na multidão. E você, meu irmão? E você, minha irmã? E nós, como Igreja Batista no Centro? Estamos apenas na multidão, observando o circo pegar fogo ao nosso lado? Vendo inúmeras pessoas necessitadas? Ou a gente vai continuar com a desculpa perfeita? Senhor, eu não tenho tempo. Eu estou cuidando daquilo que o Senhor colocou na minha mão. Será mesmo? Você está cuidando das coisas que Ele colocou na sua mão para Ele? Ou você está cuidando para você, para os seus próprios interesses? Estamos na multidão? Ou a gente está como aqueles homens que não mediram consequências e fizeram aquilo que estava diante deles e até mais, porque a fé havia encontrado o seu coração. Jesus fez todos esses milagres, meus irmãos, para anunciar o reino de Deus, mostrar a sua verdadeira intimidade. Aquele que perdoa os pecados, o único que pode trazer a salvação ao homem. Ele é Deus. Somente Ele pode oferecer o que Ele fez e faria mais tarde, na sequência do textos, fornecer o sacrifício daquilo que nos separava de Deus, pagar o preço da ira de Deus que era sobre os homens. Ele foi esse sacrifício. E assim o fez, não porque obrigaram, mas fez por amor. Ele se entregou. E a propósito, ele continua fazendo isso ainda. Ele ainda diz aos paralíticos espirituais: filhos, filhas, os seus pecados são perdoados. Arrependa-se. Creia que Cristo Jesus é o Senhor da sua vida, meu irmão e minha irmã, ou você que nos assiste. A história que lemos hoje, meus irmãos, tem uma profunda relação com a comemoração da Páscoa que a gente tem hoje. Em primeiro lugar, a história vai ilustrar a natureza do perdão de pecados e vai mostrar a verdadeira natureza do ser humano. Assim como o homem paralítico não podia fazer nada para se curar, e também não enxergava o mal que havia no seu coração por conta dos pecados, e dessa natureza caída que temos, nós também não podemos fazer nada para nos livrarmos do pecado, da escravidão daquilo que tem subjugado a minha vida e a sua de alguma maneira. Mas em Jesus, por sua morte e ressurreição, porque ele saiu da cruz, foi para o túmulo, mas depois de 3 dias, o túmulo ficou vazio. Além disso, meus irmãos, a história destaca também a importância da fé na vida cristã. Os amigos do homem paralítico demonstraram uma fé perseverante e acreditaram que Jesus poderia cuidar e curar o seu amigo. Da mesma forma, essa fé que ele nos presenteia, sola graça, a fé é essencial para receber o perdão dos pecados e a salvação, e ela é um presente de Deus, concedido por meio da obra do Espírito Santo no coração do indivíduo. E se você, de alguma maneira, tem observado isso na sua vida, é obra de Deus na sua vida, se arrependa enquanto há tempo. Os amigos do homem paralítico trabalharam juntos também para trazer o seu amigo até Jesus, demonstrando o poder da comunidade em ajudar uns os outros na jornada da fé. Da mesma forma, meus irmãos, a Páscoa nos lembra que Cristo nos salvou para fazermos parte de uma comunidade, de uma igreja local, e que não há vida cristã individual. A comunidade cristã, a igreja local, ela é essencial, assim como esses amigos da vida desse paralítico, para nos apoiar, para nos encorajar, para nos admoestar como crentes neste mundo que vive debaixo de uma narrativa que a cada dia fala contra e depõe contra Deus. Finalmente, meus irmãos, a história destaca o poder transformador de Jesus Cristo. Assim como Jesus curou esse homem paralítico, ele tem o poder de curar
todas as nossas doenças físicas, se Ele assim o quiser. Todas as nossas doenças emocionais e espirituais, se Ele assim o quiser. Ele continua sendo o mesmo. E a Páscoa cristã é esse evento que mostra exatamente e demonstra esse poder transformador de Jesus, que libertou-nos do pecado e da morte e nos trouxe a salvação eterna. E não nos esqueçamos, meus irmãos, nesse domingo e na nossa jornada como cristãos durante a semana, que Deus é compassivo com os feridos pelo pecado. Tenha esse olhar de compaixão também. Ande 1 milha, 2, 3, quantas puder, porque o Senhor andou quantas milhas com você. E a nossa maior necessidade, por mais que aparente, não é a cura física. As coisas que podemos ter de Jesus, o sucesso dos nossos empreendimentos e daquilo que a gente acha que Deus tem colocado nas nossas mãos. O nosso maior tesouro, meus irmãos, é o perdão dos pecados. Só em Cristo obteremos isso. Só em Cristo obteremos o perdão eterno. Porque somente Ele pagou este preço. Que eu e você possamos estar e caminhar confiantes ao longo dessa semana que nada pode tirar essa segurança da salvação daqueles que pertencem a Deus. Porque Deus é quem efetua tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Feche os seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus pela exposição da sua palavra e que essa palavra encontre os nossos corações e nesse domingo de Páscoa a gente possa compartilhar isso com os nossos, com as nossas ações e durante a semana levar essa Páscoa para todos os dias até o último dia desse ano e assim enquanto permanecemos aqui. Pai, nós agradecemos novamente esta manhã por passarmos uma parte do nosso dia te cultuando, ouvindo os relatos de como o nosso Salvador realizou obras e coisas tão maravilhosas enquanto andou entre nós e que continua fazendo isso, Senhor. Obrigado pela sua palavra que um dia nos encontrou. As Sagradas Escrituras que nos afirma e garante que Cristo Jesus, aquele ao qual nós comemoramos hoje, continua fazendo essas coisas maravilhosas. Pois Ele, somente Ele, é o Salvador que perdoa os pecados. Senhor, é aquele que alcança e perdoa aqueles que foram tocados pela sua palavra, meu Pai. Alcance cada um deles, Deus. Que pelo seu Espírito Santo o Senhor possa trabalhar em cada coração, dando a eles, Senhor, o maior presente que o Evangelho cristão tem a oferecer, o resgate de sua ira eterna no inferno, Pai. Salva essas vidas, Senhor, dessa morte do inferno, Senhor. Que ninguém, Senhor, neste lugar pereça com pecados não perdoados, que todos conheçam um perdão total e completo, que só o Senhor oferece àqueles que colocam a sua confiança em Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém.